Nos últimos dias, a expressão Super El Niño voltou a aparecer em manchetes, vídeos e publicações nas redes sociais. Os principais centros de monitoramento climático estão indicando uma mudança importante no Pacífico Equatorial ao longo de 2026. A NOAA, que é a agência norte-americana responsável por parte do monitoramento climático global, indicava que em abril o Pacífico ainda estava em condição de neutralidade do Enos, ou seja, sem um El Niño plenamente instalado. Mas o mesmo boletim apontava uma chance crescente de formação do El Niño entre maio e julho de 2026, com possibilidade de persistência até o final do ano. A atualização semanal mais recente do CPC do NOAA também mostra aquecimento gradual nas regiões de monitoramento do Pacífico Equatorial. A Organização Meteorológica Mundial também apontou uma mudança clara no sistema climático do Pacífico. Para o trimestre maio, junho e julho de 2026, os modelos climáticos indicam uma trajetória rápida em direção ao El Niño, com a média multimodelo se aproximando de uma anomalia de 1,5 graus Celsius na região Ninho 3.4. Isso já seria um sinal importante de um evento de intensidade considerável, caso se confirme essa persistência. Então a pergunta que muita gente está fazendo é: estamos diante de um super El Niño em 2026? E a resposta curta é sim. Antes de explicar isso melhor para vocês, meus caros padawans, é preciso entender o que de fato é o El Niño. O El Niño é um fenômeno natural ligado ao aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, principalmente na porção central e leste do Pacífico. Ele faz parte de um sistema maior chamado Enos, que significa El Niño Oscilação Sul. Então não estamos falando apenas do oceano, estamos falando também da interação entre o oceano e a atmosfera. Em condições normais, os ventos alísios sopram de leste para oeste ao longo do Pacífico Equatorial. Esses ventos empurram as águas superficiais mais quentes em direção ao oeste do Pacífico, ali perto da Indonésia, da Austrália, e com isso, o lado leste, que fica próximo aqui à costa oeste da América do Sul, ocorre a ressurgência. Águas mais frias e profundas sobem para a superfície. Esse mecanismo ajuda a manter o Pacífico leste mais frio e o Pacífico oeste mais quente. E também influencia a posição das chuvas tropicais, a circulação atmosférica e também a distribuição de calor entre o oceano e a atmosfera. Durante o El Niño, esse padrão enfraquece ou se reorganiza. Os ventos alísios perdem força e o acúmulo de água quente no oeste do Pacífico se desloca ou se espalha mais para o centro e para o leste, e a superfície do mar fica mais quente que o normal em áreas usadas para o monitoramento, especialmente a região Ninho 3.4. A região Ninho 3.4 é uma faixa do Pacífico Equatorial central localizada aproximadamente entre 5 graus norte e 5 graus sul de latitude e entre 170 e 120 graus oeste de longitude. Ela funciona como uma espécie de termômetro climático do El Niño e da Laninha. Quando a temperatura da superfície do mar nessa região fica pelo menos meio grau Celsius acima da média por vários meses e quando a atmosfera responde a esse aquecimento, os centros de monitoramento climático podem caracterizar então a presença do El Niño. Mas isso não acontece de um dia para o outro. O aquecimento passageiro não basta. É preciso uma persistência, é preciso um acoplamento entre o oceano e a atmosfera. É preciso também observar se os ventos, a pressão atmosférica e a distribuição das chuvas tropicais estão também mudando. E é por isso que existe diferença entre dizer que o Pacífico está aquecendo e dizer que o El Niño já está completamente instalado. No caso de 2026, os dados indicam uma transição rápida. O IRI, da Universidade de Colômbia, apontou em sua atualização de abril uma chance de 70% de desenvolvimento do El Niño. Isso já no trimestre de abril, maio e junho, com probabilidades elevadas de permanência do fenômeno pelo restante de 2026. A NOAA também menciona uma possibilidade que merece atenção: a chance de um evento muito forte. Porque, segundo o boletim de abril, existe cerca de uma chance em 4 de anomalia na região Ninho 3.4 atingir ou ultrapassar 2 graus Celsius. Esse patamar costuma estar associado a eventos muito fortes, aqueles que muitos veículos de notícias acabam reportando com o nome de Super El Niño. Só que aqui a gente precisa tomar cuidado com esse termo, tá? Porque Super El Niño não é uma categoria técnica padronizada como as categorias de furacões, por exemplo. O termo aparece mais na comunicação pública e na imprensa, geralmente para se referir a El Niños
Ninhos muito fortes, como os eventos de 82-83, 97-98 e 2015-2016. Do ponto de vista técnico, é mais adequado falar em El Ninho fraco, moderado, forte, muito forte, dependendo da intensidade da anomalia de temperatura no Pacífico Equatorial e da persistência desse padrão durante os meses. Então, quando alguém fala em Super El Ninho 2026, o que está por trás disso é a possibilidade que o evento atinja uma intensidade muito forte. E essa possibilidade realmente existe. Porque, assim, ela aparece nos dados, só que ainda não é o cenário confirmado. O ponto mais importante é que mesmo que o evento não atinja o patamar de Super El Ninho, o Brasil já precisa se preparar. O El Ninho altera a circulação atmosférica em escala global. Ele muda padrões de chuva, padrões de temperatura, de pressão atmosférica e transporte da umidade pelo mundo todo. No Brasil, os efeitos não são iguais em todas as regiões. De forma geral, o El Ninho tende a favorecer mais chuva na região centro-sul do Brasil, principalmente na região sul mesmo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso ocorre porque o fenômeno pode intensificar o transporte de umidade, além de favorecer a atuação de sistemas frontais e manter condições atmosféricas mais propícias à formação de áreas de instabilidades, ou seja, tempestades e chuvas. Já as regiões norte e nordeste podem ter precipitações abaixo da média, com prolongamento da estiagem e seca nos meses de vigência do El Ninho. Em publicação específica sobre o Rio Grande do Sul, o INMET apontou tendência de chuva acima da média no trimestre maio, junho e julho de 2026. Depois das enchentes recentes no Rio Grande do Sul, o Brasil precisa entender que previsão climática não serve apenas para alimentar manchete. Ela precisa entrar no planejamento das cidades, das defesas civis, dos governos estaduais e municipais, das escolas, da agricultura, do setor elétrico e da gestão de recursos hídricos desde muito antes do evento acontecer. O El Ninho não causa desastre sozinho. A chuva extrema é o fenômeno natural. O desastre acontece quando essa chuva encontra rios assoreados, ocupação em áreas inundáveis, drenagem urbana insuficiente, encostas vulneráveis, falta de alerta eficiente, uma ausência de rotas de evacuação, uma população sem uma orientação clara do que fazer. É por isso que a preparação precisa começar antes da confirmação de um evento extremo. No sul do Brasil, isso significa revisar mapas de rios, reforçar o monitoramento de bacias hidrográficas específicas, limpar e manter sistemas de drenagem ali saudáveis, acompanhar os níveis dos rios, revisar as estruturas de contenção de água, organizar abrigos desde já, melhorar a comunicação de alerta e orientar a população de áreas ribeirinhas e encostas. Não adianta emitir alerta quando a água já está entrando nas casas. A população precisa saber antes quais áreas costumam alagar, quais rotas são seguras, quando sair, para onde ir e como agir durante uma ordem de evacuação. Isso vale também para as escolas. A educação para risco de desastre precisa ser tratada como parte da formação cidadã, principalmente em municípios que já convivem com enchentes, com enxurradas, com deslizamentos. Os alunos precisam entender a diferença entre chuva forte, entre enchente, inundação e alagamento, o que é uma enxurrada, o quanto de uma enxurrada ali pode já arrastar uma pessoa. Eles precisam entender que alerta não é um exagero, o alerta é informação para tomada de decisão. Já no norte e no nordeste, a preocupação é diferente. Em muitos eventos de El Ninho, há maior risco de redução das chuvas ou irregularidade no período chuvoso. Isso pode afetar rios, a agricultura, o abastecimento de água, a geração de energia, favorecer queimadas e afetar, claro, a segurança alimentar da região. Na Amazônia, El Ninhos fortes costumam estar associados a períodos mais secos e quentes em algumas áreas, o que aumenta a vulnerabilidade da floresta a incêndios e a degradação. No Nordeste, dependendo da época e da região, o fenômeno pode prejudicar a distribuição das chuvas, especialmente em áreas já sensíveis à estiagem. No Sudeste e no Centro-Oeste, os efeitos podem ser mais variáveis. Não é correto dizer que o El Ninho vai causar automaticamente seca ou chuva extrema em todos os lugares. A resposta ela depende de outros fatores, como a temperatura do Atlântico, a atuação das frentes frias, a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, bloqueios atmosféricos e a própria dinâmica regional da atmosfera. Esse detalhe é importante porque muita gente tenta transformar o El Ninho em uma explicação única para tudo, e o clima não funciona assim com uma explicação única para tudo. O El Ninho é um fator de grande escala. Ele altera
probabilidades. Ele aumenta ou reduz a chance de determinados padrões climáticos, mas o que acontece em uma região específica depende da combinação entre o El Niño e outros sistemas atmosféricos e oceânicos locais. Também é importante separar o El Niño de outro assunto que costuma aparecer nessas discussões, o ciclo solar. O máximo do ciclo solar não é a causa do El Niño. O ciclo solar tem variações de aproximadamente 11 anos, marcadas por aumento e redução no número de manchas solares e na atividade magnética do Sol. Já o El Niño é um fenômeno oceânico atmosférico do Pacífico Equatorial. Ele depende do aquecimento das águas superficiais, da alteração dos ventos alísios, do deslocamento das áreas de convecção tropical e do acoplamento entre oceano e atmosfera. Se o máximo solar controlasse diretamente o El Niño, os ventos acompanhariam de forma regular os picos do ciclo solar. Mas isso não acontece. El Niños fortes já ocorreram em diferentes fases do ciclo solar. Portanto, a possibilidade de El Niño em 2026 deve ser explicada pelos processos internos do Pacífico Equatorial e não por manchas solares ou erupções solares. É claro, pessoal, que o sistema atmosférico, o calor da nossa atmosfera, é dado pelo Sol. Só que as pessoas entendem errado o que é o ciclo solar. Quando o Sol está no máximo do seu ciclo, isso não significa mais calor vindo para a Terra. Acontecem mais tempestades geomagnéticas no Sol, que são oriundas das manchas solares. Isso não significa que mais calor está vindo para o nosso planeta, e sim rajadas de energia ou de partículas que não estão associadas ao aquecimento da troposfera. É isso que é importante salientar e muita gente não entende. Se fosse assim, a cada 11 anos o clima ia ficar mais quente, a cada 11 anos o clima ia ficar mais frio, se fosse acompanhar o Sol, mas não é desse jeito que funciona. Agora, voltando ao cenário atual, o que os dados mostram é uma tendência clara de aquecimento no Pacífico Equatorial e aumento da probabilidade de formação do El Niño em 2026. A possibilidade de um evento muito forte existe, mas ainda depende da evolução dos próximos meses, principalmente da continuidade das anomalias de vento de oeste e da resposta atmosférica ao aquecimento do oceano. Agora, o Brasil está preparado para um El Niño pode ser forte, porque mesmo um El Niño moderado pode causar impactos relevantes se encontrar regiões vulneráveis. E se o evento se intensificar mais do que o esperado, o custo da falta de preparação pode ser muito maior. O sul do Brasil precisa se preparar para a possibilidade de chuvas acima da média, temporais, cheias de rios, alagamentos, enxurradas e deslizamento. Já o norte do Brasil, assim como no Nordeste, precisa acompanhar o risco de seca, a irregularidade das chuvas, o impacto nos reservatórios de água e também na agricultura e as queimadas. Já o restante do país precisa monitorar os efeitos combinados com outros sistemas climáticos para ver o que vai acontecer a cada semana ali. O El Niño 2026 ainda está em desenvolvimento. Os próximos boletins vão ajudar a definir melhor a intensidade do evento, mas os sinais atuais já são suficientes para colocar o tema no centro do planejamento climático brasileiro. Porque isso aqui, pessoal, não é apenas uma discussão sobre temperatura da água do oceano, é uma discussão sobre prevenção, sobre adaptação e a responsabilidade pública diante de um fenômeno que pode alterar o regime de chuvas, afetar cidades inteiras e pressionar regiões que já demonstraram enorme vulnerabilidade. No caso do Brasil, especialmente depois das enchentes recentes no sul, ignorar os sinais seria repetir um erro que o país não pode se dar mais ao luxo de cometer. Uma ótima semana a todos e que a força geográfica esteja com todos vocês.